Estamos a abordar esta noite no Debate Livre. Já olhamos para a questão da educação, a questão do emprego, oportunidade de emprego. Os nossos convidados falaram também um pouco dos setores em que estão envolvidos, mas vamos olhar agora para a problemática da habitação, porque ela de facto tem constituído uma problemática. Mas vale referenciar que há alguns anos, quando foram construídas as centralidades, e começaram aqui as centralidades na capital, nós percebemos que muitos jovens, hoje, mais de 10 anos, já são jovens senhores, tiveram a oportunidade de deixar os anexos dos pais, de ir para um sítio mais estruturado e mais seguro. Naquela altura, pelo menos, a questão da segurança era inquestionável, com conforto, água, luz, 24 sobre 24 horas. E veio o sonho de muitos jovens acreditarem na possibilidade de ter um teto. Dizer, eu cresci, eu construí a minha família, hoje eu posso ter a oportunidade de dar à minha família, oferecer à minha família, proporcionar à minha família melhores condições. E a questão da residência. Mas hoje continuamos com estas dificuldades. A Patrícia Matias representa o setor, é diretora-geral de uma imobiliária. O que é que nos dizem os números em relação ao acesso do jovem às residências? Ou a uma residência, pelo menos. Exato. Portanto, muitos jovens durante muitos anos viviam com os pais por não conseguirem, ter acesso à casa própria. Vieram as centralidades, veio o quilamba, o zango, tudo aquilo que nós já conhecemos. O que é que acontece durante estes últimos anos? Houve uma má organização, portanto, 3 pessoas a comprarem o mesmo apartamento. Falsificação de documentos, portanto, as coisas que foram acontecendo matou os sonhos dos jovens angolanos. Foi isso que aconteceu, tanto que há muita gente hoje que não tem casa. Houve pessoas que pediram crédito, até mesmo quem quisesse investir, pedia o crédito, que o valor da renda pagava ao banco. Hoje não tem casa e nem consegue pagar o crédito, porque o emprego que tem também não consegue pagar. Esta é a realidade atual. Neste momento está tudo suspenso, Há pessoas que estão a voltar para a casa dos pais por estarem a viver isso. Eu tenho contacto com isso, nós aceitamos, nós fazemos um bocadinho de tudo na mediação imobiliária, mas dizer que, por exemplo, falando do quilamba, eu, Patrícia, penso comprar uma casa no quilamba, mas tu, Leda, também és dona da casa e se calhar os dois outros teus senhores também. Então, esta é a realidade. A meu ver, é bastante negativo, porque fizeram disso, um negócio, menos de um corredor menos positivo, e voltamos à estaca zero com mais problemas. Eu diria que, portanto, neste caso, a solução, eu foquei aqui duas soluções, que é criar programas de habitação acessível voltados para jovens, mas, por exemplo, a taxa de juro no banco ser mais baixa. Por exemplo, a partir dos 18 anos, 19, ter uma taxa de juro mais baixa para ter acesso, porque agora estamos nesta situação, Há desemprego, eu tenho problemas com o banco, não consigo pagar. A questão da inflação, que os salários ficaram desvalorizados. Exatamente. Também não podemos deixar isto de lado. Então eu diria isso, e também as cooperativas de construção, portanto, são iniciativas comunitárias que vão ajudar, portanto, nesta de construção, mas sem ser também pensar só na rentabilidade, de números. Portanto, olharmos aqui para a urbanização no seu todo, Porque o valor do metro quadrado em Luanda é alto, Tudo mudou, e também, mas por um lado foi bom porque hoje está mais organizado. Antigamente cada um dava o seu preço, também não era bom. Agora está mais organizado, mas temos estes problemas de base. E, a meu ver, quem sofre com isso é a juventude. Voltamos outra vez aos jovens, por isso é que eu diria que nós ficávamos aqui. Há vários, é a saúde, é a habitação. A meu ver, é a educação, a habitação, porque todos queremos uma casa, Falávamos de sonhos, então temos que criar soluções para isso. Hoje em Angola há muitas imobiliárias, existe também a APIMA, eu também sou membro da APIMA. Falando do ramo imobiliário, portanto, nós damos formação aos angolanos que trabalham connosco. A Super Imóveis é uma imobiliária angolana, está no mercado há mais de 15 anos. Nós damos formação aos consultores imobiliários. Hoje em Angola, os consultores podem se registar na APIMA, podem trabalhar
de maneira livre, sem ser estar na rua, não é? Eu fico feliz, pronto, eu às vezes até prefiro, porque eles têm bastante experiência, têm um escritório, têm condições, ar-condicionado, internet. O consultor é o conhecido por nós como Micheiro. o intermediário. O intermediário. O Micheiro Exato. ficou depois. Ficou. No tempo em que eu era mais nova, era intermediário. Exato, é verdade. É a mesma pessoa. É a mesma Pois eles pessoa. trabalham de forma legal, porque também havia muitas histórias de burla, engano, enfim. Diz um valor que não é o valor que o proprietário do imóvel quer. Agora, com esta organização criada a partir das imobiliárias, já não é possível que isso aconteça, não é? Não. Hoje em dia o cliente procura credibilidade, procura cada vez há mais imobiliárias e eu acredito que todas as imobiliárias juntas possam tirar os nossos irmãos, não é? Os intermediários, como dizia há bocadinho, da rua e dar melhores condições. E tendo formação, portanto, uma pessoa que nós, por acaso, nós damos o salário mínimo e damos comissão. E pronto, os melhores fazem os seus salários, não é? Mas é um salário que tem ali. Mas há pessoas jovens que são consultores imobiliários, tenho duas colegas que estudam, trabalham, se preciso vendem roupa, quer dizer, fazem tudo um bocadinho, elas estão a lutar pela vida. É bastante positivo, porque não havendo emprego, nós estamos a dar oportunidade aos jovens angolanos de trabalhar. E é importante perceber isso. Com a organização, portanto, da APIMA e eles estarem registados, é bom, porque têm um cartão, não estão na rua, não é? E as coisas começam a se enquadrar. Eu, particularmente, faço parte desse... O consultor imobiliário, e peço desculpas, Patrícia, só para percebermos, também é por níveis, não é? Aqueles que são os edifícios, a gente vai dizer os edifícios mais caros, os condomínios de alto padrão, os que trabalham para as centralidades, por exemplo, têm um preço mais em conta, e os condomínios fechados acabam por ser mais caros. Qual tem sido a grande solicitação? Ou, se preferir, vamos fazer o inverso. Existem muitos clientes que arrendaram imóveis e que depois de um ano, apesar da intenção ser ficar 3 ou mais anos, desistiram pelo valor, pelo alterar do valor do arrendamento do imóvel, por exemplo? Ok. Em Angola, os jovens, portanto, imagina um casal jovem que trabalha. Imagina, eu trabalho no banco e o meu marido trabalha numa seguradora. Um exemplo. Um casal de classe média vai-me pedir um apartamento no Quilamba, já consegue pagar. Talatona não. Talatona é um bairro caro. Talatona é alto padrão? É alto padrão e está completamente preenchido. Não há nada. Pronto, e o que é que acontece aqui? Pronto, os angolanos, vê-se Quilamba, na cidade mais ou menos, mas não há segurança, depois temos o fator também de segurança, porque não havendo emprego a criminalidade também aumenta, isto está tudo interligado, não é? Infelizmente. Ficávamos aqui a falar de imensa coisa, mas falando do que me está a dizer, portanto, uma pessoa que trabalha, quem não trabalha, Lida, ou um consultor, vai ter que arrendar uma casa de 150 mil kwanzas, que se calhar vai ser ali ao lado do aeroporto, mas também já não há. Ou vai ser... Sim, agora com a entrada em funções ou em funcionamento do novo aeroporto, as coisas lá também ficam um bocadinho mais caras. Aí seria a centralidade 44, não é? O quilómetro 44. Exatamente. E dizer-lhe que muita gente já está aí para aí. Já está aí para aí. Porque os acessos... pronto, eu vejo até um futuro ali, não é? E deixo que corra bem. Pronto, com o novo aeroporto vai haver... novas construções, vai haver mais oportunidades e atrás disso viram mais empregos. Agora, os senhores, qual é a grande... E são homens, né? E os homens precisam criar condições. É a nossa educação. E isso foi o que eu me estava na Câmara. Há uma cobrança muito grande. Há uma cobrança muito grande para o homem. É óbvio que hoje as mulheres são suporte, né? Mas suporte, de facto, na vida do homem. Mas a ideia é que tem um marido, tem parceiro, ele é o homem, tens de ter uma casa para a tua família, queres casar... tens de ter uma casa, que condições é que estão criadas. Como é que vocês olham para esta pressão social, natural, entre nós, para o homem de criar condições para dar algum conforto à família? Bem, enquanto provedores, nós temos de facto este papel aqui e deixa-me partilhar uma experiência. Eu fui contratado para trabalhar na África do Sul, quando terminei a minha formação. Eu saí de 4 anos aqui, estava na Universidade Católica, fui para a África do Sul, só para concluir a formação que eu quis.
E havia ali um contrato que me dava, a priori, um crédito de habitação, um crédito automóvel. No final do dia, criava as condições para que eu, ao longo do tempo, fosse pagando as condições que me foram criadas para poder trabalhar sem problemas. E naquela realidade, qualquer um jovem que tem um trabalho, que ganha a partir de 300, 400 dólares americanos, tem a condição mínima de ter esta habitação, de ter o transporte, ter o seguro, porque ali até paga-se tudo em prestações, nada é pago a pronto. Falta muito isso entre nós também. Passar esta possibilidade ao jovem de que as coisas podem ser adquiridas em prestações. É preciso nós fazermos esse caminho, porque a maior parte dos problemas que nós vivemos, do imediatismo, das burlas, é porque o nosso ecossistema nos exige, nos remete a isso. Um chefe de família que não tem a capacidade de acudir o mínimo necessário para a sua família, ele fica frustrado. E hoje em dia, a juventude angolana casa muito cedo. Já acaba por viver maritalmente, contrai matrimônio muito cedo. Mas o cedo seria o quê, Lionel? Não, 18 anos. A sua idade, o seu critério de cedo. É só vermos que hoje nós, infelizmente, encontramos problemas sociais em que, em certas realidades, crianças, sim, adolescentes, 13, 14, 15 anos, estão a ficar grávidas. E daí a família o que é que faz? Manda unir, tem que ir. Muitas deles até veem, ainda bem que agora vamos arranjar solução a quem vai cobrir essa parte. A questão social, as dificuldades sociais que enfrentamos, fragilizam as famílias? Fragilizam bastante. É um problema muito, muito grande que nós temos que olhar aqui com olhos de ver, porque essas fragilidades fazem com que hoje muitas jovens, adolescentes colocam-se em lugares... Pronto, está aqui à procura do termo correto, mas vão acabar por ir em caminhos menos... errados, não é? Caminhos errados, vão para a prostituição, vão para... E hoje assistimos, até por vezes, mães, pais, portanto, serem coniventes com isto, porque trazem alguma renda para casa. Esses são problemas que nós temos que analisar, isso se calhar daria aqui um outro debate. Mas, para falar da questão da habitação, é preciso que, de facto, nós olhamos para isso e a Patrícia colocou aqui uma questão deu aqui um subsídio bastante importante, que é nós conseguimos construir condomínios, casas econômicas para a juventude com taxas bonificadas. Olha, hoje nós conseguimos mapear, em termos de jovens com empregabilidade, empregados, não é? Um número de jovens que estão organizados bastante significativo, que nós devemos começar sempre por algum lado. Nós devemos olhar, olha, se não podemos fazer para todos porque temos o problema que o BI diz que ele vive no Kazenga, mas afinal hoje já vive no Kamama e ali não está difícil. Mas há pessoas que estão organizadas que nós conseguimos, através da sua instituição patronal, fazer um mapeamento. O telefone. Há várias questões que nós conseguimos hoje gradualmente ir resolvendo. Isso aqui responde um bocadinho aqui o que o Vítor aquela hora diz, mas Anjo não representa a juventude toda. Isso é verdade, mas nós temos que perceber que o mundo é aquilo que nos afeta. O nosso mundo é o que nós podemos impactar. E nós vamos impactar aquilo que tiver ao nosso nível. Se eu conseguir mudar a vida só de um jovem, eu vou fazê-lo com muito prazer. Por quê? Porque eu consigo, se aquele jovem for o meu mundo, ele muda de vida. Temos que começar de algum lado. E mesma coisa eu direi para esta questão da habitação. Nós temos que olhar para isso. O projeto que eu falava dos empresários chineses, as fábricas que nós queremos trazer, nós estamos não só a olhar para a questão de fábricas, mas olhar mesmo para isso. Conseguimos depois trazer a construção de bairros sociais, que a juventude empresarial que esteja bem mapeada, ali está controlada. Nós sabemos que essa juventude, essa faixa de jovens que estão organizados, poderão aceder a esses benefícios. Mas agora que fala sobre isso, Lionel, e eu posso estender a conversa aos outros convidados também. Nós, Estado, país, tivemos projetos que foram construídos e que deveriam ser direcionados aos jovens. Mas isso não acontece. Por que determinadas coisas
que são feitas sobretudo para a juventude, para dar oportunidade aos jovens, acabam por não acontecer como foram programadas ou idealizadas? Leda, permita-me só aqui uma intervenção. Faz favor, Ilonka. Eu penso que o nosso maior problema, eu já disse, né, temos muitos projetos, muitas ideias, Sim. é não sabermos o porquê que estamos a fazer isso. Que Angola nós queremos, que jovens queremos. Estamos a fazer projetos para os jovens porquê? Se nós olharmos para aquele que era o projeto colonial, né, desculpa-me, ir lá para trás, há mais de 50 anos, eles têm um propósito. As estradas que o colono fez era para servir o Império Português. E fez isso com sucesso. Nós hoje estamos a fazer estradas usando o mesmo traçado do colono. Estamos a fazer centralidades em localidades sem qualquer estudo. Estudos ambientais, estudos hidrográficos. Não temos estudos nenhum. E estamos a construir para quê? Não é? É necessário que nós também despartidarizemos a juventude. Nós temos aquela coisinha que se chama CNJ. O Conselho Nacional da Juventude. Deram casas ao CNJ para distribuir à juventude. Jovens desempregados receberam casas. A Patrícia falava aqui da dificuldade no pagamento. Eu sou professor universitário. Eu teria condições para estar elegível a ter uma casa. Nunca me apercebi de nenhum concurso dentro do CNJ para poder concorrer àquelas casas. Ou seja, existem Deram critérios casas... que precisam ser revistos também. Sim, os critérios. É que nem sequer existem critérios. É olhar para o fulano que é do partido A, do partido B, permitam-me aqui trazer uma fofoca, se assim podemos dizer, é que foram dadas 25 casas a elementos da Jura, sem o conhecimento do Nelito, e agora ali uma barafunda no seio da UNITA. Quer dizer, qual é o critério que foi utilizado para atribuir em casas àqueles jovens da UNITA? Não bastavam ser jovens? Já que o CNJ está para servir a juventude? Sim, esse é que é o grande problema. É que nós estamos a falar da juventude, mas essa juventude tem de vestir uma camisola. É preciso olhar para o jovem distante daquilo que é o ecossistema partidário. Aliás, existe uma juventude sem estar para este ou para aquele lado, não é? Uma juventude simplesmente, e isso seria pensar país. Vítor, quero ouvi-lo também em relação a esta problemática real entre nós da habitação, com todos os processos que vamos vendo, as centralidades estão aí, o Estado já fez saber que não vai voltar a construir centralidades, vão ser concluídas as que já estão em construção, aliás, algumas começaram a ser entregues, já terminadas, mas o que deverá surgir são projetos que precisam de jovens que tenham autonomia e capacidade financeira para não adquirir a pronto pagamento, porque há coisas, tal como já dissemos aqui, só acontecem entre nós. Um jovem trabalhador, partindo do princípio de que tem condições para viver por mais alguns anos, salvo alguma exceção, tem condições também, deveria ter condições, ou pelo menos ser visto assim, de pagar a prestações, como acontece noutras realidades. Pois. Todos os nossos dirigentes têm experiências de outras realidades, aquilo que tem a ver com a habitação. Eu não sei se no Conselho de Ministros há essa conversa entre os ministérios, ou entre os ministros, digamos assim, de cada setor. Setor da construção, da juventude, da educação e da saúde, para que estes projetos habitacionais tenham os serviços integrados. Leda, o grande problema do nosso país é que o Estado faz, ou o Governo, no caso do Estado somos todos nós, e o Governo não se preocupa em prestar contas a ninguém. Em agosto de 2008, eu acompanhei o lançamento da primeira pedra da centralidade do Quilamba. Eu trabalhava para um departamento e a nossa instituição era consultor, na altura, desse departamento. E nós fomos ao lançamento da primeira pedra. E eu me lembro que no lançamento, foi aquele chavão, Angola veio construir 1 milhão de fogos, era esse o termo, 1 milhão de fogos para a juventude, tinha dado um prazo e que tinha uns preços até das casas, onde o preço mais alto, eu acho que seria de até 60 mil dólares, na altura, que eram 6 milhões de kwanzas, se não estou em erro.
que era a Casa para a Juventude e tudo mais. Eu ainda devo ter algumas informações do Quilamba, que seria o ponto inicial, e que Angola faria centralidades em todas as províncias. Isso foi em 2008. Ficamos todos felizes. Lá para cá muita coisa mudou. Pois, ficamos todos felizes, 17 anos, não é? Depois, Angola não chegou nem a metade deste processo. Neste momento, o país construiu perto de 300 mil habitações, que existem nas centralidades, do Quilamba, Zango, entre outros, que estão espalhadas pelas províncias, e outras que não terminaram até hoje. Umas que nem sequer começaram, não saíram do papel. E ninguém pede contas a ninguém, não é? Isto aqui é o mau. A juventude angolana vai continuar a crescer. Sei que tem uma agenda do governo que é um plano 2050. Eu não sei porque é tanta pressa elaborar um plano 2050 se nós não estamos a conseguir resolver o assunto de 2025, não é? Quem elaborou este plano 2050 provavelmente até lá não estará entre nós. Não é? Porque são pessoas que têm mais de 70 anos e sentaram e pensaram, vamos fazer um plano 2050 para a juventude, atribuir isso e aquilo, não é? Então, é perigoso. Quer dizer que estes planos são irrealistas, na sua maioria? Claro. São, para não dizer todos, não é? Porquê? Porque nós não podemos estar a repetir planos, e nós somos bons, não é? Somos bons repetentes de vários planos, vários projetos que nós já tivemos aqui. E não concluímos nenhum. As formas de pagamento das habitações em Angola para a juventude são muito agressivas. Isso faz com que, por isso é que nós temos muitos jovens formados, estão até a trabalhar, estão em bons empregos no Estado e se tornaram bons ladrões porque precisam de ter os milhões para comprar as habitações nos condomínios. Mas que habitações em condomínios? É muito simples explicar isso. Eu não vou citar nomes de condomínios. Vivemos, não, no sentido de que nós vivemos ou deveríamos viver com base nas nossas condições, não claro. O mesmo nível ou o mesmo padrão de vida. Exatamente. Portanto, alguns eventualmente terão condições para ir para estes condomínios de alto padrão, enfim, mas outros não. Eu, quando falo em condomínios, nem estou a ligar esta questão dos condomínios de alto padrão, porque, imaginemos, há indivíduos quando se começaram a construir os projetos no Zango, não o Zango dos edifícios, mas os Zangos, as vivendas, as T3, digamos assim, há indivíduos que ficaram com várias habitações, 200, 300 habitações no Zango. As pessoas conhecem, não é? Há uma famosa zona que é atribuída ao nome de alguém, por exemplo, em que as pessoas começaram a adquirir casas lá. Essa pessoa são vendia. Estas práticas que acabam por manchar o processo e fizeram seus condomínios ali e vendiam as casas. Agora, o grande problema são as formas de pagamento. Nas outras realidades, o Lionel falou aqui da África do Sul, eu também conheço essa realidade, da modalidade da África do Sul de pagarem as casas. Por isso é que a juventude lá não tem medo. Eles sabem que terminou a sua formação, vai conseguir trabalho, ele não tem dificuldades em pedir uma moça em casamento, porque ele sabe que o provedor vai conseguir habitação e vai pagar. Os nossos jovens aqui estão com muitas dificuldades de pedir em casamento? Têm dificuldades porque ele sabe que não tem como pagar uma casa. As moças estão muito exigentes hoje. Diga, as moças sempre exigiram. As moças sempre exigiram e sempre vão exigir que tem que dar a casa, mas em Angola a casa continua a ser um sonho, não é? Eu já tenho filhos maiores. Se eles decidirem casar agora, vão ter essa luta da habitação e procurar casa, não é? Então, nós precisamos mudar essa situação. E os problemas... Como é que se muda esta situação, Vítor? Que caminhos podemos seguir para alterar esta realidade? E para passar a ter esperança a jovens que nos estão a acompanhar? Antes disso, eu quero aconselhar os jovens a pegarem uma esferográfica primeiro e uma agenda, e também aquelas pessoas que são os responsáveis dos setores da habitação e entre outros, que a juventude está sempre a apelar, digamos assim. Primeiro, identificar onde os jovens trabalham. Quem tem um posto de trabalho pode pagar a sua casa. Não precisam cobrar esses valores astronómicos que tem que dar entrada de 20%, 30%, e quando o indivíduo vai saber o valor desses 20% são 5 milhões, 10 milhões de kwanzas. O jovem angolano
que tem salário mínimo, não tem 500 mil kwanzas na sua conta, Leda, então ele não consegue pagar. Tinha que se dar a possibilidade do jovem pagar a sua casa, um jovem que tem 25 anos, dele pagar a sua casa até morrer. E se ele morrer não conseguir pagar, o filho dele paga. Então, fica tudo isto nos arquivos. Da mesma forma como Angola conseguiu a independência e tem vários documentos guardados até hoje, porque nós temos o Arquivo Nacional de Angola, então, o Pelour, o governo, tem que guardar esses documentos, saber que o indivíduo, o fulano de tal, estava a pagar a casa, não conseguiu, ele deixou herdeiros, deixou descendentes, vão continuar a pagar essa casa. E o modelo vai funcionar. O problema é que há o imediatismo. O Estado, por exemplo, faz as centralidades e quer o retorno já. O retorno da habitação não é para já, demora. Isso leva tempo, leva 30 Mas as centralidades anos. estão a ser pagas em renda resolúvel. No imóvel mais barato são 35 mil kwanzas As mês. centralidades não chegam para atender Sim, o a toda a país gente, a todo, demanda, não é? reconhecemos Nós isso. estamos em Luanda, onde temos mais de 10 milhões de habitantes e grande parte desses habitantes não têm casas próprias. Como é que se justifica que, em meio a tanta dificuldade e tanta escassez, aqueles que tiveram a sorte, o privilégio ou a possibilidade, entendamos como quisermos, estão nessas residências e não pagam ao Estado? Esse é um trabalho que o Estado tem que fazer à partida. O Estado tem que negociar, porque isto é um período de negociação. Nós falamos aqui que há muita juventude que perdeu o emprego, por exemplo, e vivem de pequenos negócios e não conseguem. Se antes o valor a pagar eram, por exemplo, 30 mil kwanzas, o Estado senta com os jovens para reduzir o valor a 10. É melhor termos 3 milhões de indivíduos a pagarem as casas, um valor mais baixo, e o Estado arrecadar, do que o Estado tentar, nesta modalidade, nestes valores muito altos, e eles terem dificuldades. Pagam um mês, depois fica 3 meses sem conseguir pagar, porque vive de pequenos negócios, e outros, porque muitos indivíduos têm outras dificuldades. Entre comprar 1 quilo de fuba e pagar a mensalidade da habitação, ele vai preferir comer para não morrer. Então tem que se negociar as modalidades, as formas de pagar, digamos assim, a habitação. É possível, Leda. Vou dar aqui um exemplo para terminar. Sim. Nós temos uma instituição, uma empresa, que é a EGTI, a Empresa Gestora de Terrenos Infraestruturados. Essa empresa cobrava